E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os secantes para tinta a óleo. Os secantes eles são um agente químico que você vai misturar na sua mídia, né? Vai misturar no seu óleo de linhaça para acelerar o tempo de secagem da tinta a óleo. A tinta a óleo ela seca por oxidação, ou seja, ela seca por contato com o ar. Ela não é igual as tintas à base de água que secam com a evaporação da água. Por exemplo, a tinta acrílica, quando ela seca, ela vira um filme acrílico, porque a água evapora e deixa aquela resina acrílica seca e vira uma espécie de um filme plástico ali flexível. A aquarela, ela seca e fica aquele filme de goma arábica aglutinando ali os pigmentos. E a tinta a óleo, ela evapora o solvente, se tiver algum solvente na mistura, mas o que fica ali é um filme de óleo de linhaça. Se estiver usando o óleo de linhaça, né, como mídia, normalmente é o óleo de linhaça, e ele fica ali aquele óleo seco ali, oxidando até que ele vira um filme mais rígido. E o secante ele age nesse filme para poder secar a tinta um pouco mais rápido do que seria o componente, a forma natural dela. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns secantes que são mais disponíveis aqui, alguns que não são tão fáceis de achar, alguns mais fácil de achar no exterior, mas mais para dar um apanhado geral aqui. Eu particularmente eu não gosto de usar secante nas minhas pinturas, eu vou explicar o porquê mais no final do vídeo, então vamos lá começar. Vou começar primeiro falando sobre o secante de Harlin. Ele é normalmente uma mistura de solvente mais um agente metálico. O secante de Harlin ele é uma receita antiga e embora esse tipo de secante ele tenha sido usado durante vários séculos, em cada ateliê usava uma receita diferente, mas usava o mesmo nome. Então, quer dizer, o secante de Harlin, cada fabricante ele tem uma receita, mas que tem alguma variaçãozinha ali nele, mas que normalmente é uma mistura de alguma resina, solvente e algum agente metálico ali um tipo de resina alquídica aqui, que é uma forma um tipo de mídia que se usa em substituição ao óleo de linhaça, por exemplo. O secante de Courtrai, que ele é um octato de zircônio mais cálcio, ele é bom para usar junto com o secante de cobalto, porque o secante de cobalto ele vai agir em conjunto com o ar, então ele vai procurar secar de fora para dentro a camada de tinta. E o secante de Courtrai, ele ajuda a ir secando pela parte de dentro também. Então, quando você usa os dois juntos, ele tende a fazer ele trabalhar em conjunto para secar o filme da tinta como um todo, de forma mais uniforme. E o mais comum, né, que é o secante de cobalto, ele tem o agente metálico dele, no caso é o cobalto, né, o derivado do cobalto. Como todo secante, ele é recomendado que você obedeça a proporção do fabricante, porque um secante em excesso ele pode estragar o filme, ele pode descascar, ele pode enrugar se você estiver usando a tinta um pouco mais grossa, né, tipo um empasto. E sempre usar o secante junto com uma mídia, né, não direto na tinta. E existem também os médios secantes, que são as resinas alquídicas. Ele já é mais um substituto aí do óleo de linhaça, para você poder fazer com que a tinta fique com um pouco mais de corpo e ao mesmo tempo ela seque mais. E por ela ser uma resina alquídica derivada de petróleo, ela tem um efeito diferente de você simplesmente usar um óleo de linhaça com uma proporção de solvente, né, como mídia. Então você tem essa resina alquídica, ela pode, dependendo, né, da quantidade, tudo sempre respeitando uma proporção de no máximo 20%, né, do que você mistura. A resina alquídica ela pode trabalhar como um secante e também como fazer com que o filme da tinta ela fique um pouco mais elástico, né? Então ela vai ficar mais trabalhar aí para que o filme ele tenha uma maior durabilidade e uma maior elasticidade também. Bom, os cuidados aqui com o secante de cobalto. Para nunca misturar diretamente na tinta, como eu falei antes, sempre use em pouca quantidade, porque o uso excessivo ele forma ruga no filme. Se você está usando uma quantidade de tinta muito grande e você usa muito secante, algum tipo de secante, e o de cobalto, por exemplo, e ele vai fazer com que o filme grosso ele fique bem enrugado, né? Sempre misture a tinta no óleo em si, na proporção indicada pelo fabricante. Então, se você quer usar o secante de cobalto, por exemplo, você deixa um vidrinho separado com a mídia que você vai usar, no caso pode ser um óleo de linhaça, um pouquinho de solvente,
e você vai obedecer a proporção do óleo, né, antes de colocar o solvente, e você usa só aquele tanto, porque se você for misturar, conforme você for pintar, você pode acabar errando na proporção, porque isso tem que ser medido, né? Você vai ter que, o certo é usar uma balança, um conta-gota, alguma coisa assim, e aí você vai misturar no óleo, e quando você for usar um secante, você vai pegar aquele óleo que já está preparado, né? Não vai ficar preparando toda vez. Nenhum secante deve ser usado com tinta óleo de tubo fabricado com uma taxa de secagem igual em todas as cores, daquela marca particular de tinta óleo de tubo. O azul manganês, os cobaltos, os ambers, né, que seria a sombra queimada, os siena, né, burnt siena, o azul da Prússia, esses pigmentos eles naturalmente já secam rápido. Então se você usar esse secante, o secante de cobalto, por exemplo, com cobalto você pode acabar tendo algum problema aí com os outros pigmentos, com o filme. Consulte sempre a recomendação do fabricante e o tipo de secante. Quer dizer, como regra geral, a mistura ela é sempre por volume, né? No máximo 1%. Então, se você está fazendo um preparado de 500 ml com óleo de linhaça, para colocar um secante de cobalto ali para usar, então você não exceda 1%, né? Ou seja, 5 ml para 500 ml, por exemplo. Se eu fosse misturar, eu colocaria um pouco menos, para evitar ter algum tipo de problema. Eu colocaria uns 4 ml, 4 alguma coisa, para 500 ml daí. Se for usar o secante, faça um preparado com óleo antes, que é o que eu falei. As mídias alquídicas, como o Liquin da Winsor Newton, elas são as melhores opções de secagem, né? Melhor do que você usar um secante. Então você já usa uma mídia gel que vai te propiciar a secagem. Respeita a regra do Fat over Lean. É extremamente importante você ir construindo a sua pintura com as camadas mais finas primeiro e depois as camadas mais grossas, justamente para poder evitar esse tipo de problema. E agora eu vou falar por que eu particularmente não gosto de secante. Primeiro porque ele é um custo extra, ele é um custo que para mim não vale a pena, porque eu prefiro começar a trabalhar em outra pintura ao invés de ficar acelerando ali o processo. É um elemento químico a mais que eu coloco na minha pintura que ele não precisaria estar ali, é um risco desnecessário que eu corro com pintura enrugando ou uma pintura enfim, dando algum tipo de problema que o secante de cobalto pode ter, até alterar algumas cores mais claras, né? Acho que o cobalto é um secante que dependendo aí, ele acaba mexendo no filme das cores. Quer dizer, a tinta óleo, mesmo se você não usar nada, né, com o tempo você já pode eventualmente ter alguns problemas, né? Claro que as pinturas de museu, elas têm toda uma equipe de restauro e cuidado e ambiente climatizado, iluminação e tudo mais. Não é o caso da pintura da maioria das pessoas, né? Então eu penso que quanto mais cuidado você tiver no preparo, na pintura, nas coisas que você estiver fazendo para poder produzir a pintura a óleo, eu acho melhor. E o secante eu não acho que é uma coisa que compense o custo, né, do material em si, pelo que ele te propicia, né, que é uma pintura secar um pouco mais rápido. Eu particularmente prefiro começar a trabalhar em outra tela. E normalmente as minhas telas elas secam em questão de alguns dias, então 3, 4 dias elas já estão secas para uma segunda passada. Se for o caso, eu começo a trabalhar em outra. Ou normalmente assim, não é muito incomum eu fazer a pintura já à la prima, né? Que aí você resolve o problema do Fat over Lean de uma vez, que você já começar a pintura e terminar em uma sentada só, né? Que aí a tinta ela seca toda de uma vez ali e a pintura ela está pronta, você não tem que esperar uma camada para poder pintar a outra. Agora eu vou deixar aqui o convite para vocês baixarem o guia da pintura a óleo. Ele tem mais de 30 páginas falando sobre pincéis, tintas, solventes também, acessórios para tinta a óleo e tudo mais. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para o e-book do Guia da Teoria da Cor, que também são mais de 30 páginas aí falando sobre as cores, harmonização de cores, psicologia das cores e tudo mais. Se não for inscrito, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho aí para não perder a notificação do próximo vídeo e até a próxima!